Hoje no Depois da Aula vamos falar sobre telejornalismo. Depois da Aula começa agora. E para o nosso bate-papo de hoje temos a presença do professor e repórter Ulisses Rocha. Ulisses, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Renan, por ter me convidado. É um prazer estar aqui. A gente fica feliz em recebê-lo. Para começar, eu já queria saber como é que funciona a redação de um telejornal. Olha, a redação de um telejornal é como uma linha de produção de fábrica. Você tem o departamento que produz as pautas, que é o chamado departamento de pauta, não é? Tem uma equipe de pauteiros ou produtores que vão buscar as pautas, né? Vão levar isso para o cliente das emissoras, que são os editores-chefes, porque cada jornal tem o seu perfil, tem o seu público, tem o seu horário. Então, as pautas são produzidas para que esses editores comprem essas pautas. Não é? Então, se o editor falar, eu quero, a linha de produção vai produzir, que são os pauteiros. E o chefe de reportagem é o mestre de obras que vai executar esse serviço. Então, é basicamente tudo assim interligado. Não é? Claro que acima deles tem o chefe de redação, que funciona como se fosse um gerente geral da fábrica, e acima o diretor de jornalismo, que é o profissional que estabelece a linha editorial, que é justamente o pensamento da emissora, não é? E ele que é o fiel guardião de tudo isso. Mas, basicamente, assim, tudo é intercalado. Tudo é interligado. Produtores, os editores executivos, editores-chefes, repórteres, subchefes de reportagem, chefes de reportagem, todo mundo trabalha em conjunto. Você falou que cada telejornal tem um conteúdo voltado para ele. Por exemplo, no jornal que vai ao ar ao meio-dia, não leva ao ar o mesmo conteúdo de um jornal que vai ao ar no final da noite. Exatamente. Por exemplo, olha, se você observar que um jornal do meio-dia, quando passa, as pessoas estão almoçando. Então, ele tem que ter uma sutileza nas reportagens que ele coloca, não vai colocar matérias lá muito violentas, se bem que a violência está em toda a cidade, infelizmente, não é? E as notícias precisam ser dadas, mas é preciso um cuidado no que vai ser colocado ali no ar. Não é? Sim, sim. E corre o risco de as produções roubarem uma pauta, sei lá, de um jornal ou... Olha, não existe haver esse tipo risco. de confusão? Não. Dentro da própria emissora, isso no passado até acontecia. Mas hoje eu acredito que não mais porque as emissoras estão enxugando muito, né? Então, hoje, por exemplo, como por exemplo na TV Globo. Antigamente a gente saía para a rua, chegávamos a ver 3 repórteres da mesma emissora na mesma cobertura. Por quê? Tinha um repórter exclusivo do Jornal Nacional, tinha um repórter exclusivo do jornal Bom Dia São Paulo, do Hoje, e por aí vai. Hoje, quem vai, pode até ser que, por exemplo, um repórter de rede, depois ele refaça o texto, mas não se vê mais isso aí, né? Hoje em dia, quem vai, faz, e depois dá-se outro tratamento, se for necessário, né? Sim. E muito se fala sobre sensacionalismo na televisão, né? Sim. Muita gente que muita gente que consome esse tipo de jornal, né, de produto que vai ao ar na televisão. O que você acha do sensacionalismo no telejornal? Eu acho péssimo. Eu não gosto. Eu mesmo trabalhei no jornal sensacionalista por muito tempo, mas, assim, a gente, quando é designado para uma função, a gente vai porque mandam. Manda quem pode, obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A verdade é essa, não adianta, eu sempre digo isso em sala de aula, não adianta você querer brigar com o seu empregador, com o seu patrão, que na verdade não é nem o patrão, é o seu chefe. O chefe está tentando salvar o dele também. Ele quer o quê? Audiência. Né? O dono da emissora quer o quê? A audiência. Então, se aquilo dá audiência, é o que vai ser feito. Agora, prazer em fazer notícia sensacionalista, nunca tive e jamais terei. Não gosto, se isso responde à sua pergunta. Sim. Como é que é feita a busca pela notícia para levar ao ar um telejornal? Qual é o processo de escolha para apresentá-los? Porque imagino que chegam muitas notícias, né?
como você já falou um pouquinho na primeira pergunta, devem chegar muitas notícias, muitas pautas. Como é que é feito o processo para escolher as Olha, que vão ao ar? isso se aprende no início da faculdade de jornalismo, que é o chamado critério de noticiabilidade. Então, você tem a imprevisibilidade, você tem a abrangência, o impacto que aquela notícia vai causar. São vários os critérios. Agora, claro que no dia a dia, o profissional do telejornal, ele já não pensa mais nos critérios, ele vai pela experiência dele. Ele ouve essa notícia, isso é bom. Ele já nem sabe mais por que está fazendo aquilo, porque é a experiência dele que está falando. É como você dirigir um carro, chega um momento que você não vai pensar, vou pisar no acelerador, vou pisar no freio, na embreagem, vou passar a marcha. Você faz isso automaticamente. E é como todos os jornalistas fazem. Essa notícia vale, essa notícia não vale. Sim, para você, você já tem uma experiência de quase 30 anos de profissão. Isso. Não é isso? Exato. O que caracteriza um verdadeiro jornalista? É esse tino para saber o que é bom, o que é notícia, de fato? Eu acho que é um misto de tudo isso daí. Ele tem que saber o que é notícia, ele tem que ter credibilidade, ele tem que ter texto, tem que ter sensibilidade. E eu acho que, juntando tudo isso daí, colocando na mesma panela, o jornalista ele não pode deixar de ter duas coisas. A capacidade, ele não pode deixar de perder, ele não pode perder a capacidade de se sensibilizar e de se emocionar, ou de se indignar também, não é? São coisas que ele não pode ter. Se ele tiver sempre isso à frente, ele sempre vai se manter com o termômetro dele afiado e será, com certeza, um grande jornalista. Sim. Agora você me lembrou um fato que aconteceu agora recentemente, naquele atentado que houve na escola lá em Suzano. Sim. E aí uma repórter do SBT chegou no momento, pouco tempo depois, ela foi acho que foi a primeira equipe de TV a chegar lá no momento, e ela mostrou um certo despreparo na cobertura que ela fez. Ela foi muito criticada. Não sei se você chegou a ver o vídeo. Não cheguei à cobertura, não vi. A ver a cobertura, não vi. E ela estava muito nervosa na hora de abordar as pessoas. Inclusive, a mãe de uma vítima gritou com ela, tudo isso no ar. Né? Isso, a emoção, aquele calor do momento deve ter influenciado. Olha, isso. pode acontecer sim. Eu não vou dizer para você que eu não passei por esse período também, porque quando você começa na carreira, acontece que você chega, por exemplo, numa coletiva, você encontra todos os repórteres mais velhos, a perna treme. Não é porque você está gravando uma notícia, você está sozinho, tudo bem, mas é porque você está vendo os mais antigos, os mais experientes, então dá vergonha. Você fica com medo de fazer pergunta, com medo de ser mal interpretado, de tomar ali uma invertida. Tudo isso faz parte desse receio que o repórter iniciante passa. Mas depois isso daí, obviamente, acaba com o tempo, com a experiência. Agora, coitada da repórter, eu não vi essa imagem, mas eu imagino que ela deva ter passado por esse período mesmo, assim, tipo do nervosismo, né? Ou seja, não estava preparada para lidar com uma grande cobertura como essa. É possível que tenha sido isso. Como eu disse, eu não vi, imagino que possa ter sido isso. Sim, e também eu acabei pensando no seguinte, imagina que ela é repórter, ela está lá, chegou no calor do momento, acabou de acontecer um atentado numa escola, 5 crianças morreram, e aí tem um diretor lá no ponto, né, mandando ela fazer enfim, as perguntas no link. Aí ela está ao vivo e ela está nervosa, ela está ao vivo, tem uma pessoa lá no ouvido dela falando faz isso, faz aquilo, e tem toda uma equipe também por trás ali presente junto com ela, então acho que... Mas ao vivo é o seguinte, ninguém chega no ao vivo assim tranquilo, tipo, eu sou o cara e vou fazer, todo mundo tem que se preparar, todo mundo tem que saber o que vai falar, e se a pessoa confiar que vai dar tudo certo, aí a casa pode cair. Então, esse nervosismo do ao vivo, ele existe até hoje. Eu, por exemplo, quando apresento o telejornal, se bem que agora já faz tempo que eu não apresento, mas quando eu vou entrar no estúdio, roda a vinheta, que eu estou ouvindo, é o que está no ar, que está valendo, dá aquela moleza nas pernas. Às vezes dá frio na barriga, né? Dá, frio na barriga, moleza nas pernas, mas depois que se disse o boa noite, o bom dia, e aí vai. Aí vai direto. Como a Fernanda Montenegro fala. Ela fala que se ela não sentir aquele friozinho na barriga antes de subir no palco, ela deixa de ser atriz. E deixa mesmo. E quando você vai fazer uma cobertura e você acha que você já está dominando por completo a situação, o risco de você errar é muito grande. Aliás, é exatamente isso. O excesso de confiança
que causa as grandes tragédias. Exatamente. Olha, quando acontece um imprevisto, assim, quando chega quer dizer, o jornal já está todo prontinho, já está todo redondinho. Aí chega uma notícia bombástica, aconteceu alguma coisa muito chocante do outro lado do mundo não, mas nos Estados Unidos, por exemplo. Ou aqui mesmo no Brasil, como o atentado de Suzano, de repente. Sim, claro. Né, muda tudo, né, no telejornal. Cai tudo. Tudo que se preparou de pauta pode cair, porque o factual ele é mais importante. A notícia mais atual, ela tem prevalência, não é, para ser exibida no ar. E quanto maior o impacto dela, mais outras matérias vão cair, né? Isso acontece mesmo. E todos os jornalistas sabem disso. Que, aliás, pauta é feita, mas muitas vezes sabendo-se que ela pode ser derrubada. Ela pode cair, né? Pode cair. Não pode se apegar à pauta. Não, apego a notícia nenhuma. Agora eu vou dizer uma coisa. Mas tem muitos jornalistas que se apegam, né? Não, pauta, eu vou dizer para você que muitas vezes aconteceu já na faculdade, comigo. Inclusive. É, né? Já na faculdade. Já na faculdade. É que eu sou aluno da FIAN aqui, faço jornalismo e já na faculdade a gente se apega com umas pautas, e aí o professor às vezes derruba a pauta. Eu sei que eu passo por isso direto. Mas, assim, eu sempre digo para os alunos que chegam para apresentar uma pauta, e aí eu falo, olha, gente, não vira essa pauta. E aí eles saem chateados, por quê? Acham que o professor não gostou. Eles falam entre eles, o professor não gostou. Não é questão de gostar ou deixar de gostar. A questão é matéria ou não é matéria? É notícia ou não é notícia? Então, com a experiência, a gente já sabe disso automaticamente, mas para quem está começando... Só de bater o olho. É só de bater o olho. Mas para quem está começando, muitas vezes não entende que esse processo ele é natural. E muitas vezes a matéria é boa, a cobertura é forte, só que, de repente, tem algo que pode fazer com que ela caia. Então, o jornalista não pode se deixar apegar pela matéria que ele produziu, porque matéria bem produzida, bem ditada, também deixa de ir para o ar. Então é isso, estudantes que estão nos assistindo agora, não se apeguem à pauta, à notícia, que ela pode ser derrubada. Agora, nosso tempo já estourou, na verdade, porque já vieram me avisar aqui, já tem uns 2 minutos que já tinha acabado. Ai, meu Deus. Então já está estourado. Então, tesoura na matéria, edita. Também vai cortar. Ulisses, muito obrigado pela sua participação. Um abraço para você, um abraço para todos vocês que estão assistindo. E jornalismo com seriedade sempre, é o que importa. É isso aí. Depois a aula fica por aqui, mas a gente volta no próximo programa. Queria agradecer a você que também nos acompanhou aí pelo YouTube. Tchau! Wow.